tipos de cicatriz, que é muito procurado no consultório. Ai, doutora, eu vi no Ninguém quer. Instagram que tem um cirurgião que faz uma cicatriz só na areola. A minha amiga, ela fez assim. A minha amiga, ela fez assim. Aquela blogueira fez assim. Então, o paciente chega já com fotos, com referências, porque viu nas redes sociais. E é importante falar que não dá para escolher a cirurgia só pelo tipo de cicatriz que ela vai deixar. É importante avaliar qual que é o grau de flacidez, qual que é o grau de excesso de pele que tem, como que está posicionada essa areola, entendeu? Então, são múltiplos fatores para eu deixar a mama bem posicionada, do jeito que a paciente deseja, do jeito que ela sonha, e muitas vezes não vai condizer com a cicatriz que ela quer. Ah, eu quero só na areola. Não, às vezes tem tanta pele que eu preciso tirar a pele e deixar uma cicatriz maior. Agora, os cuidados com a cicatriz, lógico, isso vai ser um conjunto, né? Entre ela, a minha técnica, e a paciente, os cuidados. E eu vou te falar, Melissa, eu aprendi a dar ponto, sou cirurgião vascular, aprendi a dar ponto com um colega meu da plástica. É muito diferente. O cuidado de vocês com a pele é muito delicado. Então, essa cicatriz por si só já é uma briga de vocês para ficar mais A bonitinho gente possível. brinca assim até no centro cirúrgico para o anestesista, né? Agora só falta fechar. Só. A fechar é o maior tempo cirúrgico, porque tem que ser com todo cuidado, plano por plano, camada por camada. Aí o anestesista ele fala assim: nossa, só fechar? E falta muito ainda, É, então. porque a cirurgia está começando. Ah, legal. E eu imagino aqui, poxa, já defendendo até essa questão da cicatriz para a mulherada que ainda se preocupa, vai ficar tão bonito que a cicatriz se torna, na verdade, quase que um troféu de um resultado maravilhoso. Com certeza. Esquece a cicatriz, é uma coisa muito delicada. E hoje em dia Sim. é muito difícil. Eu imagino, você pode falar melhor, de você Uhum. ver mulheres que não passaram por algum procedimento estético e muitas vezes a mama, né? É muito Sim. comum hoje. É comum. E também depende muito do parceiro, né? Que a mulher tem. Que às vezes o parceiro que se incomoda. Então tem que ser uma conversa. O cirurgião plástico precisa conversar até com o parceiro na consulta. Porque ele tem que entender que a mulher ela vai ganhar uma cicatriz e tem parceiro que não aceita. Troca de Entendeu? parceiro. Aí Troca. o problema não é a cirurgia, nem a mama, nem a mulher. Você vai ficar linda, mulher. O cara tá reclamando de quê? A parceiro, é para ficar linda. E outra coisa, um bom profissional você vai entregar um resultado o melhor possível, apesar Isso. que é uma coisa que você falou, até uma preocupação, os riscos do procedimento, a cicatriz, a gente ouve muito falar de cicatriz hipertrófica, Uhum. de queloide. Queloide. Tudo depende também, tudo isso vocês tomam muito cuidado. Como é que é esse Sim. pós-operatório? Como que é os tipos de cicatriz, primeiro? Tem cicatriz periareolar, que são para mamas que têm uma discreta flacidez. Tem a cicatriz em âncora ou T invertido, que são para pacientes que já têm um grau de flacidez mais avançado. Tem cicatriz em L, que é muito procurada também hoje em dia, que é para pacientes que têm uma flacidez até moderada, certo? E O tem L é embaixo da areola mesmo isso, também. Tá. embaixo da areola e só na lateral, poupando a área medial, aqui a central, para a paciente conseguir usar um decote mais profundo. Verdade, legal. Isso. E tem a short scar, que é um termo assim mais social media, nada mais é do que uma T invertido reduzida, entendeu? E o Mas paciente cada paciente tem a sua cicatriz. Não adianta ficar empurrando uma que não vai dar certo. não, com certeza, depende muito do grau de flacidez, de quanta pele que vai tirar, entendeu? Mas, o que que o cirurgião plástico ele procura? Deixar a cicatriz o menor possível e fazer um acompanhamento, né, no pós-operatório, passar todos os cuidados que a paciente tem que seguir para deixar ela o mais discreta e o mais bonita possível. E aí, como é que é o cuidado pós-operatório? Quais são os cuidados que a paciente tem que ter? Já dá umas dicasinhas do que você sugere aplicar. Ah, sim. Já fala Então, pra gente, a gente vai. Não faz um cura esconde nada aqui. não, a gente faz um curativo especial com aquela cola para deixar ela um pouco mais
fina, ela impermeabiliza mais a cicatriz, né? Os pontos que a gente dá vários planos, subdérmico, intradérmico, com fio que se absorve, já é absorvível, usa fita de silicone no pós-operatório, tem que utilizar o sutiã cirúrgico por 2 meses, não fazer esforço físico, porque o esforço físico ele pode alargar a cicatriz quando feito de maneira precoce, tá? E basicamente é isso, não se expor ao sol. Paciente que fuma você que é vascular, você sabe melhor que eu. Os problemas que trazem, né? O paciente que fuma realmente tem uma cicatrização bem complicada. Não tomar álcool. Então, são uma série de fatores. Eu acho que os mais importantes são esses. E em relação aos cuidados de movimentação, levantar braço, isso aí ela já faz logo depois da cirurgia ou ainda tem uma restriçãozinha no começo? Tem restrição, por quê? Porque, como eu te expliquei, tem que montar a mama, então a gente dá muito ponto por dentro. E precisamos respeitar o processo de cicatrização do nosso corpo, né? Muito se fala sobre a cirurgia de recuperação em 24 horas, R24, mas até hoje não existe, não tem evoluído a medicina que a gente consiga pular os processos da cicatrização. Tem todas as fases que a gente conhece, que dura até 1 ano. Então, o paciente precisa respeitar o seu corpo, precisa respeitar a sua recuperação. Pelo menos, como que funciona? Esforço físico, de eu ir para academia, malhar braço, fazer natação, eu libero só a partir das 8 semanas, tá? Sim, e ainda assim depois de E uma ainda avaliação. assim depende de como que vai evoluir o processo de recuperação, no mínimo 8 semanas. Dirigir carro, por exemplo. Dirigir carro eu libero com 2 semanas, se tudo estiver evoluindo bem. Eu quero voltar ao trabalho, mas eu trabalho em escritório, não faço muito esforço físico, aí dá para liberar com 2 semanas, entendeu? Tudo depende da evolução da paciente. E tem muito risco de infecção, alguma coisa mais grave na mama ali, ou é algo geralmente muito bem controlado? Não, geralmente bem controlado, geralmente bem controlado. Tem que ser em ambiente hospitalar, logicamente, né? Que aí diminui ao máximo os riscos, mas isso é muito raro de acontecer. Tá, você falou para mim sobre filhos. Você pode fazer antes de ter filhos, mas vamos dizer que é uma mulher que já está querendo engravidar tão logo. Uhum. Você sugere fazer depois da gestação nesse caso? Fala, espera mais um pouquinho, a gente opera depois. Se é uma paciente que já está em processo de querer engravidar, é melhor esperar.